Boa noite, minha Eu linda! tô até tímida, Lu, depois de todas essas suas falas aí, essa expectativa, né, com a minha pessoa. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com você, compartilhando aí nossos conhecimentos, nossas experiências. E eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite e obrigada aí por esse povo que está entrando na live. Que legal! Coração para você, minha linda, e coração para todos que estão aqui, né? Tirando um tempinho para poder aprender, escutar. Isso é muito importante. Ó, sou nada besta, não. Eu tô aqui já com minha agendinha. Falei, não, que isso, Ah, uma especialista com tanta experiência que você tem. Falei, Ai, gente, não, fico muito tem feliz. que anotar Tô vendo umas tudinho. pessoinhas que eu conheço aqui entrando, alguns colegas de trabalho, inclusive. Clins, eu vi você, Clins, te amo. Eu tô muito feliz, gente. Eu fico muito honrada de estar aqui para falar da nossa profissão, para falar desse campo de oportunidade que nós temos na área organizacional, na área das empresas, o quanto que a gente precisa ampliar esse debate, o quanto que a gente precisa falar desse campo de atuação, chamar a atenção das nossas instituições de ensino, das universidades, dos nossos conselhos de classe, para que a gente possa. Eu falo que é um campo, é um campo muito fértil e a gente precisa explorar, a gente precisa plantar sementes nesse campo de atuação, porque de fato a gente tem muitas oportunidades nas empresas. Mas eu vou me apresentar para vocês. Eu vi que tem gente de todo lugar do Brasil. Eu nasci no interior do Pará. Meu nome é Francidalva, mas eu me apresento sempre como Dalva, porque é o nome que eu gosto mais que me chamem, né? Dalva Ortiz. Francidalva é muito grande também. Eu sou assistente social, eu tenho 42 anos, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Lucas, de 11 anos, que vai fazer segunda-feira, e tenho o Arthur, de 8 anos. Como eu falei, eu nasci no interior do Pará, mas na minha infância, eu mudei para Manaus, onde eu vivia uma boa parte da minha vida em Manaus. Lá eu estudei, lá eu me formei no Centro Universitário Newton Lins, uma universidade particular. Foi com muito sacrifício que eu consegui cursar a minha faculdade e o mais desafiador de tudo é que quando você batalha muito, né, para se formar, você deixa muitas vezes de comer para pagar a faculdade e aí no final você tá lá com o diploma na mão e você fala, e agora? Para onde eu vou? É aquele momento desesperador, porque você olha para trás e você vê tanto esforço, você vê tanto sacrifício e você não sabe por onde começar. E aí até então você tem os estágios, né, que você vai, mas aí agora eu sou assistente social, agora eu sou profissional. Como é que eu faço para entrar para trabalhar? E eu tive, graças a Deus, muita sorte, porque eu falo que eu acho que quando a gente se esforça muito, a gente acaba. Eu falo que não existe sorte sem preparação. A gente precisa estar preparado para a sorte. Porque muitas vezes a sorte ela bate na nossa porta, mas se a gente não estiver preparado, a sorte vai embora. Então eu tive uma oportunidade, meu primeiro emprego, eu colei grau final de 2007, janeiro de 2008, eu já estava trabalhando numa grande empresa prestando serviço para a Petrobras. Então ali foi a minha grande porta que se abriu para esse mundo organizacional, que até então eu não tinha tido a oportunidade de conhecer na faculdade, muito embora o meu curso ele ofereceu uma disciplina chamada Serviço Social nas Empresas. E isso já tinha assim, meus olhos já tinham brilhados porque eu queria muito poder conhecer esse campo de atuação. E aí, em seguida, justamente por ser uma empresa de grande porte, prestar serviço para a Petrobras, eu acabei indo morar em Alagoas, fui para uma outra obra, morei um tempinho em Alagoas, depois eu morei um pouco no interior de Pernambuco, numa obra de gasoduto, prestando serviço para a Petrobras. Depois eu mudei para Recife, eu morei em Recife uns 5 anos mais ou menos, e aí eu fui trabalhar na refinaria Abreu e Lima, onde eu fiquei um bom tempo.
também prestando serviço para a Petrobras. Depois disso, o meu marido foi transferido para o Rio de Janeiro, e nessa ocasião ali eu já tinha tido os meninos, e meu filho tinha 3 meses apenas quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e aí eu fiquei um período sem trabalhar. O período que eu fiquei no Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e meio, e aí foi quando meu marido, depois de 10 anos rodando o Brasil todo, ele voltou para sua base, que é São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Então eu moro em São Paulo desde 2017. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, pronto, eu tenho toda uma bagagem da área organizacional, mas, muito embora seja a minha experiência sempre fosse na área organizacional, o sistema Petrobras, ele é muito diferente do sistema executivo das grandes organizações de São Paulo. Então, eu tive que me reinventar e me readaptar dentro das organizações, porque imagina, no sistema Petrobras eu estava acostumada a trabalhar com EPIs, com bota, com capacete, enfim, o público era diferente. Aí, de repente, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, numa seguradora espanhola, com grandes executivos, com um público mais administrativo, era outro público, né? E aí, o que o assistente social faz? E isso é muito interessante, porque dentro da nossa categoria, e quando a gente vai para o mundo organizacional, é um mundo gigantesco. E Lu, você foi muito feliz na sua fala quando você falou, né, de explorar essas oportunidades, porque muitos saem da universidade e nem sequer sabe que pode atuar dentro das organizações, porque as instituições, as universidades, o nosso próprio conselho, ele não amplia esse campo de atuação, né? As universidades precisam criar parcerias com as empresas para abrir campos de estágio, para que também as empresas possam conhecer o trabalho do assistente social, porque esse profissional, ele é de grande valia dentro das instituições privadas. E aí, esse foi meu campo, né? E aí eu tive que me reinventar. E nessa, já estabelecida aqui em São Paulo, eu fui me atualizar. Então, eu fiz uma especialização em Psicologia Organizacional e Trabalho na FMU aqui de São Paulo. Depois eu fiz um curso de extensão em Gestão de Diversidade nas Organizações pela PUC, também aqui em São Paulo. Atualmente, eu faço uma especialização multiprofissional em Saúde Mental e Psiquiatria na USP, com parceria do Hospital das Clínicas. É uma especialização 100% presencial. Eu posso dizer a vocês que ainda não sou uma especialista em saúde mental, eu sou uma especializanda porque estou cursando, mas é algo que me atrai muito a questão da saúde mental. E por conta disso, eu criei o canal Atentamente, que é um canal onde eu falo dos cuidados da saúde mental, porque, querendo ou não, a nossa profissão dentro das organizações tem muito a ver com a saúde do colaborador. Então, é muito comum que as assistentes sociais dentro das empresas, elas trabalhem dentro dos ambulatórios. Então, com esse olhar da saúde do colaborador. Então, eu estou me especializando, estou me preparando para o mestrado e o meu foco muito é nisso, principalmente olhando para a saúde mental dos colaboradores, que é o meu ponto forte, é algo assim que me atrai bastante. E aí, depois de tudo isso, estudando e passando por diversas empresas, conhecendo, eu cheguei na empresa que eu fiquei até há 1 mês atrás. E justamente por esse desafio que eu estou, de buscar contato com as universidades, de levar proposta, estou com algumas propostas já para algumas universidades, para a gente trabalhar especializações voltadas para a área organizacional, voltada para essa atuação. Então, se eu estou com desafio, eu tô, gente, como se eu tivesse recém-formada, tá? Então, assim, 42 anos, toda essa trajetória profissional, eu estou indo para um campo totalmente desconhecido, porque o meu objetivo hoje, como profissional, é justamente ampliar o nosso campo de atuação, é falar para os profissionais, falar assim, olha, a gente pode muito mais do que a gente imagina. E aí foi quando eu descobri o ISD, nessa última empresa que eu estava, eu conheci o ISD. E aí, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente está falando tanto de ISD, o que é o ISD. Gente, o ISD é um termo em inglês que significa ambiental, social e governança. Esse termo ele surgiu em 2004
numa agenda do Pacto Mundial, onde o secretário-geral da ONU, ele fez algumas provocações para mais de 50 CEOs de grandes bancos, de grandes financeiras, onde ele questionou como que se poderia trabalhar os pilares ambiental, social e governança no mercado financeiro. Como trazer isso para dentro das empresas. Isso foi em 2004. Não surtiu muito efeito, não foi algo assim muito... É muito legal, é muito bacana, mas não andou muito. Em 2015, a ONU, numa outra agenda, ela criou os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU chegou para as grandes empresas e disse assim, a gente precisa olhar para o social, para o ambiental e para a governança, porque isso impacta diretamente no negócio. Então, a gente precisa olhar para a sociedade daqui para 2030, por exemplo, e a gente precisa direcionar a sociedade, a gente precisa trabalhar, as empresas precisam trabalhar para que em 2030 a gente consiga ter aí água potável para beber, porque senão a gente só vai poluir, só vai gastar o meio ambiente, a questão social. Enfim, criaram lá os 17 objetivos. Dentre esses 17, é muito embasado também, esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, ele é muito baseado no ISD. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá, eu vou pegar, são vários, depois, pessoal, eu estou passando aqui, a gente tem só uma horinha, mas depois vocês podem pesquisar, vocês podem trazer. Então, os 17, dentre eles, tem lá, que eu considero que tem muito a ver com a nossa profissão, que é o primeiro, a erradicação da pobreza. É o primeiro objetivo, a gente tem educação de qualidade, a gente tem saúde e bem-estar, a gente tem igualdade de gênero, quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, isso tudo faz parte do ISD dentro das organizações. Então, beleza, chegou 2015, trouxeram tudo isso bonitinho, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável também, não foi muito para frente. Então, tá, vamos fazer, que legal. Só que aí começaram alguns impactos ambientais em algumas situações. E as empresas começaram a se dar conta que esses impactos ambientais e impactos sociais, eles impactam diretamente no resultado da empresa. Eles impactam diretamente nos investidores. Então, a gente está falando de investimento. Então, se você tem uma empresa, uma grande empresa, quando a gente olha para uma grande empresa, essa grande empresa, ela tem valor de mercado. Então, ela tem ações na bolsa de valores, né? E aí eu vou pegar exemplos para vocês, assim, exemplos muito, muito reais que a gente teve. Vou pegar o exemplo de Brumadinho, por exemplo, com a Vale. Então, quando aconteceu lá o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi um impacto social e ambiental muito grande para a Vale teve um prejuízo de bilhões de reais. Então, os investidores que tinham ali investimento na bolsa da Vale, eles perderam dinheiro. E aí, o que acontece? Esses investidores, eles pensam o seguinte, peraí, calma. Se eu vou investir dinheiro nessa empresa, eu preciso entender como que essa empresa está olhando para as questões, para os impactos ambientais, sociais, de governança. Então, assim, eles começam a ver que está mexendo no bolso. E é muito isso do brasileiro e de qualquer cidadão, né? Mexeu no bolso. E aí a Vale, ela teve que se reinventar, ela teve que refazer toda a sua política. Hoje a Vale tem uma política voltada para a questão ambiental, para a questão social e para a questão de governança. Então, eles tiveram que se reinventar para poder atrair novamente os investidores para investir na empresa. Um outro caso também muito comum, que foi aí notícia em todos os jornais, foi a questão do Carrefour, né, que nós tivemos lá um homem negro que foi espancado até a morte dentro do Carrefour, lá no Sul. Isso causou um impacto gigantesco para o Carrefour, isso em questões financeiras. E aí o Carrefour, a mesma coisa, teve que fazer todo um trabalho, rever todas as suas políticas, e hoje o Carrefour tem uma política muito grande quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, as empresas começaram a perceber, veio a Lava Jato, por exemplo.
quantas empresas foram envolvidas na Lava Jato, que estavam envolvidas em corrupção, e essas empresas perderam valor de mercado, muitas empresas faliram por conta disso. Então, hoje, quando a gente fala de governança, por exemplo, essas empresas, elas precisam ter essa transparência, elas precisam divulgar no relatório anual como que está as finanças, como que ela trata a questão da GPTW, por exemplo, da GPTW não, gente, desculpa, da Lei de Proteção de Dados, que hoje é algo muito importante dentro das empresas, elas precisam resguardar os dados das pessoas, antes não existia isso. Então, existem vários fatores sociais, ambientais, né, políticos, que impactam diretamente nos resultados da empresa. E aí, para fechar todo esse pacote, o que veio? Quem chuta aí? Vai, escreve aí para mim. O que veio? Para fechar esse pacote... O que foi aí, que gente? que foi? O que vocês Qual que foi acham? assim, o lockdown para as empresas? Escrevam aí, vai. Bora, gente, pode falar, pode escrever. Eu já dei a dica, gente. Isso, Covid, a pandemia. A pandemia foi o lockdown. A pandemia veio assim para dizer para as empresas, cara, ou você olha para as questões sociais, ambientais, para a governança, ou vocês vão se ferrar se vier uma outra situação dessa. Então, vocês precisam. E aí, sim, o ISD ganhou força. Então, depois da pandemia, o ISD ganhou muita força nas organizações. E as organizações começaram a se coçar, né? E por onde que eu começo? O que que eu faço? E agora? ISD, você entra no LinkedIn, tá todo mundo lá, ISD, ninguém sabe nem o que que é, mas tá falando lá ISD. Então, tá, Colocando lá. exatamente. Tá apontando. Tá lá. Hoje mesmo eu fui pesquisar, Dalva, e tava lá. Como é que coordenador do serviço social e tal, e falando a questão, gente, falei, gente do céu, olha o tanto de oportunidade que está para nós, socorro, meninas, olha o LinkedIn, pelo amor de gente, Deus. LinkedIn. Mas enfim, aí, beleza, as empresas começaram a se coçar. E aí o que que eu vejo hoje, pessoal? E isso, vivência de dentro de uma empresa, criando ISD, criando esse campo de atuação. As empresas não sabem nem por onde começar. E o que que eu estou vendo? Outras profissões, eu falo que o ISD está uma terra sem dono, e é uma terra fértil. Então, quem chegar está se apoderando dessa terra fértil. Então, a gente tem engenheiros, a gente tem administradores, a gente tem psicólogos, a gente tem uma série de profissionais que estão indo para esse campo de atuação. E aí, quando você olha para o campo social, aí você fala, gente, por que não tem assistente social? Porque é um campo totalmente voltado para a nossa área social. E aí, vamos lá, trazendo para a realidade, o dia a dia das empresas. Quando a gente fala do pilar social, o que que a gente está falando dentro das empresas? Engenheiros ambientais, isso, psicólogos, é verdade. Psicólogo, olha, e outra coisa, gente, não tem nenhum... Técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho está tomando as nossas vagas. Psicólogos estão fazendo trabalho de assistente social nas empresas. E as empresas acham isso bem visto. Então, as empresas têm muito mais visão para os psicólogos, até mesmo do que para os assistentes sociais. E aí, quando a gente vai trazer para a prática o ISD, a gente tem que olhar o ISD em duas vertentes, né? O ISD externo e o ISD interno. Então, quando a gente fala, por exemplo, de o ISD interno, a gente está olhando para a qualidade de vida dos colaboradores, a gente está olhando para a saúde mental, a gente está olhando para a diversidade e inclusão, a gente está olhando para tudo isso internamente. Quando a gente olha para o externo, a gente fala responsabilidade social. Isso a gente tem que ter muito cuidado também, porque eu vejo muitas postagens, as pessoas falando, assistente social na empresa trabalha em responsabilidade social. Não, minha gente, não necessariamente. Então tem assistente social que não trabalha, que trabalha internamente, voltada apenas para o público interno, que são os colaboradores. Quando você trabalha na área, quando você faz trabalho de responsabilidade social, você está olhando para o externo. Ou seja, você está olhando para a questão da comunidade, o que aquele negócio daquela empresa está impactando naquela comunidade. Então, se é uma indústria, se tá
poluindo o ar para aquela comunidade, se ou está poluindo a água, sabe? Enfim, então assim, a gente precisa conhecer o negócio da empresa e entender quais são os impactos daquele negócio para aquela comunidade ou para a sociedade de uma forma geral. Normalmente, a gente sempre faz um recorte da comunidade onde... Ai, quem tá falando aí? Ai, você é suspeita, amiga. Obrigada, te amo. Ai, eu amo demais essas pessoas, meu Deus. Ah, minha amiga, essa daí é minha fã número um. Então, a gente olha, né? A gente precisa conhecer o negócio da nossa empresa. A gente precisa conhecer os impactos que o negócio da nossa empresa ele está causando. Então, o assistente social, ele tem esse papel e ele tem esse conhecimento técnico para fazer esse tipo de avaliação. Então, você enquanto profissional, se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar no ISD, você precisa, isso é fato, você precisa ter domínio de dados, você precisa ter indicadores, coisas que a gente não aprende na faculdade. Infelizmente, eu lembro meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, o meu gerente era um engenheiro e ele falou assim, eu só falo com números. E eu falei, what? Então, oi? Né? A gente não aprende na faculdade que a gente precisa ter domínio dos números. Gente, um profissional, um assistente social numa empresa, ele não consegue fazer nada se ele não tiver... Como que ele vai convencer os gestores, uma diretoria, um presidente da empresa? Ele vai convencer se ele tiver números. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito prático. Eu percebi, eu fiz um levantamento na última empresa que eu estava, eu queria entender o perfil do meu público. Então, uma ferramenta apenas consegue te dar já um cheirinho ali da tua população. Então, você pega a folha de pagamento. E aí, você, com um Excelzinho básico, que eu falo, gente, eu aprendi na raça, porque eu não sabia, tá? Não sabia PROC-V, tabela dinâmica, que isso é básico. E a gente não aprende. E também não falam pra gente na faculdade que a gente precisa fazer isso, né? Então, vamos pegar lá, eu sou assistente social da minha empresa, como que eu vou conhecer minha população para eu começar a ter um cheirinho das ações que eu preciso fazer naquela empresa? Então, pego ali a base de dados da folha de pagamento, lá eu consigo, por exemplo, através de uma tabela dinâmica, eu consigo fazer lá a média de idade, porque daí eu consigo fazer um recorte, qual que é a média de idade da minha população daquela empresa. Eu consigo fazer um recorte ali de qual é a porcentagem entre homens e mulheres, se eu tenho mais homens, se eu tenho mais mulheres. Eu consigo fazer uma porcentagem ali, isso só com a folha de pagamento, tá? Só com uma planilha ali com as informações base, tá? Eu consigo, por exemplo... Gente, anotem o que a Dalva está falando, porque vocês vão precisar disso na prática. Isso aqui é uma aula que nem na faculdade nós temos, meninas. Exatamente. Anotem. Aí, com essa planilha, com essa base que a gente tem, a gente consegue, por exemplo, identificar o nosso público, os cargos, por exemplo. Eu queria entender na empresa que eu trabalhava a porcentagem, os cargos de alta liderança. Então, a gente consegue ver que os homens têm os cargos de alta liderança. Então, assim, a gente conseguia ver ali que as mulheres, por exemplo, elas estavam ali na supervisão, até coordenação. Quando ia para gerência, para a diretoria, ia diminuindo, ia afunilando ali a pirâmide. Então, são dados que a gente precisa para a gente propor quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de algum tipo de ação dentro da empresa. E aí, quando você vai, por exemplo, para a saúde, eu fiz um levantamento, eu queria saber como que estava a saúde mental, porque analisando o meu negócio, tá? A empresa que eu trabalhava, uma empresa de serviços de assistência 24 horas, então a gente eu trabalhava no caso, para fazer assistência 24 horas de seguro. Então, por exemplo, bateu o carro, liga lá para acionar o seguro. A empresa que eu trabalhava fazia isso. Então, assim, então eu preciso saber, por exemplo, o impacto do meu negócio, né? Então a gente sabe, já foi comprovado em pesquisas que
empresas que trabalham com call center, que call center, mesmo sendo ativo ou receptivo, ele é um ofensor para a saúde mental. Isso é fato. E eu precisava muito. E eu precisava, todo mundo sabe disso, mas eu precisava trazer esse cenário para minha diretoria para eu propor algum tipo de ação. E aí eu fiz um levantamento de saúde mental, então eu fiz um levantamento de atestados médicos dos 3 últimos anos, antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Então eu percebi que CDF, para quem não sabe, pessoal, é tudo que é relacionado à saúde mental. Então, normalmente a gente faz essa classificação. Eu sempre falo na empresa, CDF, testada CDF, então já fica meio no automático. E aí, eu identifiquei que CDF só perdia para diarreia. Eu identifiquei que CDF era um dos maiores ofensores nos meus atendimentos, porque eu, enquanto assistente social, eu faço os meus atendimentos, porque eu acho que isso é um papel extremamente importante do assistente social dentro das organizações, essa escuta qualificada. E aí já fica a escuta qualificada. Isso a eu ia falar escuta também. qualificada, o acolhimento, isso é base. Isso, gente, isso a gente, em qualquer lugar que a gente for, isso já está no sangue, na veia. Em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que fazer, a gente tem que saber fazer. A gente já tem que nascer assistente social sabendo fazer uma escuta qualificada, um acolhimento. Isso é inerente da nossa profissão. E aí, depois que eu levantei todas essas informações, eu levei tudo isso numa apresentação e eu consegui uma aprovação dentro da instituição, dentro da organização, para oferecer atendimento psicológico para os colaboradores. Então, o assistente social, ele tem muito esse poder de trazer coisas novas para a empresa. Mas, para isso, ele precisa convencer. E para a gente convencer, você só vai convencer qualquer coisa que você vai fazer numa empresa se você tiver números, se você tiver indicadores. Senão, você não vai convencer, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então, dica, pessoal, Excel. Hoje em dia, Excel é a base. Você nem precisa ser o expert em Excel, mas a base a gente precisa ter para atuar numa empresa. E aí, quando a gente fala de ISD, mais ainda, porque ISD nada mais é do que você fazer um levantamento, você fazer uma análise, ainda mais uma empresa que vai começar a criar políticas sociais de ISD. Né? Quando a gente fala de voluntariado, quando a gente fala de responsabilidade social, quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala... Gente, é um campo tão gigantesco que a gente pode atuar. Então, quem é assistente social? Pessoal, se especializem na área de diversidade e inclusão. Uma outra coisa que a gente também precisa sair da caixinha, que eu acho que isso acaba aprendendo muito nós, enquanto profissionais, porque assim, tem a parte boa e a parte ruim. É quando a gente fala das 30 horas semanais. Então, tem muito profissional que fala assim, eu não vou trabalhar em empresa, porque às vezes a empresa ela quer que eu trabalhe 40 horas semanais, 44 horas semanais, e ela não vai, muitas vezes não vai contratar você como assistente social, tá? Vai te contratar como analista de diversidade, vai te contratar como analista de ESG, por exemplo. E eu vou contar uma experiência minha que aconteceu comigo, tá? Eu fiz tinha uma vaga, acho que no vagas.com, isso em 2018, 2019, alguma coisa assim. Era uma empresa que estava contratando analista de saúde. Mas tinha que ser assistente social. Era analista de saúde, mas tinha que ser assistente social, era o requisito. Mandei meu currículo, falei, vou mandar, né? Uma mulher que mal falava português me ligou, falou que eu tinha sido aprovada e me convidou para participar de uma entrevista com o diretor da empresa. Eu falei, não, eu vou lá porque me chamaram, mas, eu vou trabalhar 40 horas semanais, não, nem vão me contratar como assistente social, mas eu vou, né? Aí fui, não me preparei para a entrevista, fui extremamente relapsa, prolixa, falei, não falei nada, porque quando a gente não se prepara, nós assistentes sociais, a gente já fala por natureza, e eu vi que eu fui péssima na entrevista. No final, quando eu terminei, o diretor virou e falou assim, então, eu vou te falar da vaga. É uma vaga para ser analista de saúde, o salário é R$8.000, R$1.500 de vale-refeição, R$800 de VR,
plano de saúde, Bradesco, apartamento para a família toda, sem custo nenhum. E eu fui assim, ó. Aí a Dalva falou, por que que eu não me preparei antes? Por que que eu não fui pesquisar sobre a empresa? Porque eu tava na minha cabeça com a ideia de trabalhar eu quero trabalhar 30 horas semanais. Só que daí quando você vai ver lá o salário para 30 horas semanais, nem se eu conseguisse 2 empregos para trabalhar 30 horas semanais, eu ia ter um salário desse. Com os benefícios, tava passando de 10, porque gente, plano de saúde, Bradesco, apartamento, para mim, para o meu marido, para os meus 2 filhos sem custo nenhum, só aí dá uns 3 mil reais. Só aí. Então, a gente tem que começar a sair da caixinha nesse sentido. Por quê? Porque se a gente entrar como assistente social, a gente vai ficar lá, vai ganhar aquele salário e vai ser assistente social 30 horas. Gente, eu não quero isso. Eu quero que a gente possa ampliar a nossa cabeça e dizer que a gente pode ser gerente, a gente pode ser diretor, a gente pode ser coordenador, a gente pode ganhar 20 mil, a gente pode ganhar 30 mil. Por que eu tenho que me limitar? Porque eu sou assistente social, porque eu quero trabalhar só 30 horas semanais. Gente, não, sabe? A primeira vez que eu conheci uma gerente que ganhava mais de 20 mil reais, eu falei assim, nossa, caramba, eu achei o máximo. As pessoas falam assim, será que o assistente social pode ganhar 25 mil, 30 mil? Gente, tem gente ganhando claro que pode, mas para isso... mais de Claro que 25 mil pode, mas reais. para isso a gente precisa buscar, a gente precisa se reinventar. Dentro das nossas competências técnicas, gente. Uma outra coisa que eu chamo muita atenção, eu sou assistente social rebelde, tá, pessoal? Então, assim, se vocês me verem cancelada por aí, porque eu sou uma assistente social, me considero uma assistente social extremamente rebelde, tá? Eu falo que eu não preciso, a minha profissão é uma profissão técnica, ela é uma profissão regulamentada por lei. Eu não trabalho com viés político, ideológico e nem sindicalista, tá? Então, assim, não estou dizendo que é errado, que quem quiser que siga, mas eu olho a minha profissão. Eu estudei 4 anos, eu estudei pra caramba. Então, assim, a minha profissão é uma profissão técnica, eu tenho conhecimento técnico, eu posso atuar dentro de uma área, dentro de uma empresa, eu posso assumir um cargo, eu posso ser uma diretora, eu posso ser uma gerente, eu posso ser o que eu quiser, porque eu estudei para isso e a minha faculdade me deu conhecimento técnico para isso. Então, hoje, quando a gente fala, eu sou assistente social, você trabalha com morador de rua? Eu falo assim, não, eu trabalho em empresa. Mas o que você faz na empresa? Como assim? Então, assim, o que o assistente social faz? A gente precisa romper esses paradigmas de que o assistente social só trabalha na esfera pública, no sistema público, nas políticas sociais, tudo público. Não estou desmerecendo, gente. O que eu estou dizendo é que a gente tem um outro campo gigantesco do outro lado que a gente pode explorar e que só depende da gente, que só depende da gente cobrar o nosso conselho, as nossas universidades, para preparar esses profissionais, para esses profissionais ganharem. Olha, o meu esposo, ele é engenheiro. Eu ficava com ódio dele quando ele falava assim para mim, cara, engenheiro trabalha em qualquer lugar. Eu falava, você se acha? Ele falou, cara, engenheiro trabalha em qualquer lugar, engenheiro trabalha em órgão público, privado, trabalha na educação, trabalha... E eu ficava, assim, meio despeitada com ele, sabe? E hoje eu falo para ele, assistente social trabalha em qualquer lugar. Porque nós temos capacidade técnica para trabalhar em escola, para trabalhar em hospital, para trabalhar nas políticas de assistência, para trabalhar em empresa, para trabalhar onde a gente quiser. Mas a gente precisa se enxergar, a gente precisa se olhar como um profissional técnico capacitado, que as nossas competências, elas nos dão capacidade para ser uma gestora de ESG, por exemplo. Porque a gente estuda para isso. A gente só precisa entender que a gente pode. E a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa estudar. Cara, se eu quero ir para a área de ESG, a primeira coisa, eu vou começar a estudar. Não tenho dinheiro para pagar um MBA, tem um monte de cursos grátis na internet, que hoje em dia você entra, tem um monte de cursos grátis.
vai fazer cursos grátis, vai ler, vai estudar, vai aprender. Porque se... É isso que eu falo, eu dava para as meninas. Eu falo assim, nós temos que estar o tempo todo estudando. E é por isso que outros profissionais estão ocupando o nosso espaço, porque nós estamos deixando isso acontecer. Nós temos que nos Perfeito. posicionar. E muitas Não empresas nem sabe. sabem o que o assistente social pode fazer dentro E Lu, da empresa dele. e isso foi um dos maiores desafios que eu enfrentei nesses mais de 15 anos trabalhando em empresa. Toda empresa que eu chegava, a maioria nunca tinha tido um assistente social. Mas, pasme, uma coisa que é muito verdade. Quando conhece, aquela empresa nunca mais fica sem um assistente social. Então, por exemplo, eu saí agora da última empresa que eu estava, eles nunca tinham tido uma assistente social. Eu fui a primeira. E eu saí porque eu estou nessa aventura, né, gente, da vida. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sucesso é poder cantar a nossa própria música, dançar a nossa própria dança. E o medo vai vir, mas pode ter certeza, tudo vai ficar bem. No final dá tudo certo. E a gente tem que buscar as nossas próprias aventuras. Então eu estou buscando as minhas próprias aventuras e eu estou aí nesse dilema da minha autonomia profissional. Então, assim, quando eu saí da empresa que eu estava agora, já está lá um anúncio, eu até compartilhei a vaga. Gente, ó, vai lá, uma oportunidade. Porque eles não se veem mais sem esse profissional. O quanto que é importante esse profissional dentro das empresas. E aí, quando você chega numa empresa que não tem assistente social, que nunca teve, gente, é um desafio. Eu vou falar para vocês, não é fácil. Vai começar do Você, zero. às vezes é até cansativo você tá ali falando qual que é o seu trabalho, o que, que você tem que fazer. E você precisa ser firme, tá? Porque se o assistente social entrar numa empresa, se ele for inserido dentro de um ambulatório, ele vai virar secretário do médico. Tem que ter muito cuidado, porque eu já passei por isso, mas eu não deixei, é claro, né? Então, assim, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser. Gente, a gente precisa se ver como profissional técnico. Então, assim, da mesma forma que o médico estudou, eu também estudei. E estudo até hoje. Nós também estudamos. Então, a gente não pode deixar, a gente não pode se diminuir. Gente, eu me acho, tá, pessoal? Se vocês assistirem meus vídeos lá no YouTube, assistam, compartilhem. Olha, eu me acho, eu amo a minha profissão. Eu não sei, chegou uma época, Também. Lu, que eu cheguei pro meu marido e eu falei assim, ai, gente, ser assistente social é muito difícil, judia muito da gente, né? A gente acaba, puta, a gente só lida com problema e tal. Não quero mais ser assistente social. Aí fiquei pensando, o que eu poderia ser? Virei pro meu marido e falei, não sei, eu não consigo ser outra coisa a não ser assistente social. Então, assim, hoje eu tô indo para essa minha aventura, mas eu tô indo compartilhar minhas experiências, porque eu quero muito entrar para o mundo acadêmico, eu quero poder dar aula, eu quero poder compartilhar mais experiência ainda com vocês, com quem eu puder. Mas eu não... Novos desafios é sempre muito bom pra gente. Começar novos É projetos maravilhoso, na vida. Lu. Eu fiquei pensando, de um ano para cá, eu fiquei pensando comigo. Falei, gente, eu preciso começar a colocar, expor, né, na internet. Já era um projeto que estava já há um ano atrás. Falei, não, agora acabou. Falei, agora tem que ir mesmo, não quero nem saber, vou ter que repaginar tudo e vamos embora. E Deus colocou pessoas maravilhosas, está colocando pessoas maravilhosas. Eu tenho mentores maravilhosos. Marcos, um beijo. Abidjan Rosa, um beijo. Dalva, muito obrigada por você estar aqui, ter te encontrado na internet, porque você vê, são poucas pessoas que estão indo para a internet. É como assistente social se posicionar. São pouquíssimas. É raro você encontrar. Então, meninas, olha, pelo amor de Deus, peguem tudo aí. Nós estamos quase terminando nossa live. É muita coisa, nós vamos ainda trazer muita coisa aqui, Vamos. né, Dalva? Já tô te Hoje, vamos falar intimando, de viu? diversidade e inclusão nas organizações, que esse tema é muito importante, a gente precisa falar muito. Vocês querem isso, meninas? O Votem que que aí, vocês ó. Votem querem, pessoal? aí. Olha, gente, eu só não tenho dinheiro, mas experiência na prática, assim, no dia a dia, é o que mais eu tenho, tá? Então, dinheiro eu não tenho, não. Vamos Não me anotar, peçam dinheiro meninas. que eu não tenho, ainda mais agora que eu tô desempregada, tá? Então, assim, mas o que vocês quiserem, qualidade de vida, tá? Se a gente, hoje as empresas, todas as empresas falam de qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores.
diversidade e inclusão, gente, hoje todas, e vou falar para vocês, ganham bem. Analista de diversidade, Muito, pode entrar em muito. contato, gente. Pode entrar, me manda em direct. Olha, compartilhe meus vídeos, que eu quero ficar famosa, tá bom? Everton, boa noite, meu lindo. Compartilhe meus, Nossa live aqui tá quase compartilhe terminando, meus meninas. vídeos, me chamem lá, o que eu puder fazer por vocês. Vamos divulgar, vamos ser rebelde, tá? Eu adoro ser Vamos rebelde. divulgar, Adoro. gente. Gente, Vamos nos isso mesmo. posicionar. E É Lu, isso que está a gente só faltando. consegue mudança quando a gente vai de frente, quando a gente vira rebelde. Então, eu adoro ser rebelde, tá? Porque as mulheres independentes que conseguiram tantas coisas na vida foram rebeldes. Quantas mulheres morreram lutando para hoje a gente estar aqui falando de trabalho, né? Então, eu adoro ser rebelde. Sim, Ah, eu também. Eu acho que eu sou a rebelde da casa também. Tudo na minha vida sempre foi assim, foi na luta. E estamos sendo. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer você, Dalva, por estar aqui, ter aceitado esse convite. Nós vamos falar muitas coisas aqui na internet, meninas. Fiquem ligadinhas, tá? Compartilhem. Quando eu divulgar, quinta-feira agora nós vamos ter outra convidada, tá? Que vai falar num tema maravilhoso que eu já vou colocar já já para vocês. E eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui na live conosco, tá? Eu falei para vocês que nós tínhamos novidade quentíssima com uma pessoa maravilhosa. ai, gente, espero que vocês tenham gostado. Lu, mais uma vez, eu amei o convite. Estou me sentindo Você, extremamente importante de estar aqui, podendo compartilhar a minha experiência com vocês. Muito obrigada para quem ficou até o final. Fico muito, muito honrada mesmo. Muito obrigada, Lu. Você é maravilhosa, você é incrível. Eu também, quando você me achou, eu também te achei. Então, eu acho que são pessoas assim como você que eu quero por perto para a gente estar aí nessa luta, para a gente falar da nossa profissão, para a gente ampliar esse campo de atuação, para que a gente consiga aí que os nossos colegas, os futuros assistentes sociais, eles consigam desbravar, eles consigam atualizar a nossa profissão, porque eu falo, gente, a gente tem lá, Serviço Social na Contemporaneidade, foi escrito em 1980. Eu vou escrever um livro também, tá, pessoal? Não sei quando, porque eu preciso de cérebro olha para aí, isso. meninas, viu? Eu preciso de cérebro, mas eu quero. Tô falando que essa mulher tem ouro aí guardado, Eu vou escrever um meninas. livro também, porque eu quero falar muito da nossa profissão. A linguagem, gente. Obrigada, Gente, a linguagem, eu Kelly. esqueci de falar da linguagem do mundo organizacional, gente. A linguagem é muita Muita coisa. coisa, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, assistentes sociais, estamos tecnicamente preparados quando saímos da faculdade para trabalhar com esse. Totalmente. Aí a gente fala assim, é muita. Estou falando para vocês, é muita coisa, é um oceano de oportunidades. Olha, estou falando para vocês, fiquem ligadinhos aqui, porque vamos ter muitas novidades, muitas Lu, novidades. E vocês pensam que a Dalva vai ficar só nessa live aqui? Não vai ai, não, gente, é muita. Eu vai esqueci não, de falar da meninas. linguagem, gente. A linguagem no mundo organizacional é muito importante. A gente precisa adequar a nossa linguagem, uma linguagem mais executiva. Existem alguns termos, pessoal, se vocês forem fazer entrevista, não usem, pelo amor de Deus, numa empresa. Os termos empresas capitalistas, não usem, não usem. A gente sempre tem que usar as empresas que estão sempre em busca de resultados, sabe? Empresas que querem mais o lucro. Você tem que adequar. Ai, justiça social, não usem também, não usem. Use inclusão. A gente quer trabalhar sempre com a inclusão, porque quando você está falando de inclusão, você está falando de justiça social. Então, a gente precisa readequar a nossa linguagem também, porque senão Adequar as a linguagem. empresas, elas já, ó, assusta as empresas. Ela já fala assim, a assistente social está vindo aqui para fazer um movimento social, para paralisar, para fazer greve, então a gente não quer. Então, a gente tem que adequar a nossa linguagem. Não Não quero essa quero. assistente social aqui, Gente, eu tô não. Não falando porque quero. eu venho do mundo organizacional e eu já ouvi isso. Então, assim, de gerente falar assim, não, de jeito nenhum, ninguém vai contratar essa assistente social aqui não, porque ela vai querer fazer a revolução aqui. A gente tem que fazer a revolução, mas a gente tem que fazer de uma forma estratégica. Estratégica. A gente tem que usar todo o nosso conhecimento técnico para a gente fazer a revolução, mas sem assustar. A gente tem que ir
ser esperto, tem que ser estratégico, tá bom? Verdade. E muitas das vezes a gente peca e erra por Perfeito. falta de conhecimento. Então, meninas, eu estou como assistente social. Um exemplo, saí agora da faculdade, não sei o que fazer, eu vou ter que verificar caminhos. Quem que pode me auxiliar? E que conteúdo eu não posso pagar, como você falou, Dalva? Posso verificar na internet Hoje é conteúdos o que mais tem, gratuitos? Lu. É a O que democratização mais do tem? conhecimento. Gente, eu adoro estudar porque eu aprendo os negócios chique para falar, sabe? É, Eu também. Muito, muito eu li, chique. eu li esse dia, estou lendo um livro Saúde Mental nas Escolas, né? E aí a autora ela fala sobre a democratização da informação de saúde mental. Então a gente precisa falar muito de saúde mental para que as pessoas entendam o que, que é. Então, a democratização da informação. Gente, isso é fundamental. Vamos democratizar tudo isso que a gente aprendeu aqui, vamos compartilhar, porque isso é democratização da informação. Olha, nós Gostaria de estamos ficar até aqui. meia-noite. Eu também gostaria de ficar aqui até meia-noite também. Também, Jéssica, meu amor. Meus amores que estão aqui, que me conhecem também, Rutinha, minha prima, Kelly. Até minha mãe entrou na Ah, live, olha que chique que eu tô. gente, que linda! Como é que é o nome da sua mãe, Lô? Meninas, Maria Luísa. Beijo, dona Maria Luísa. E, gente, hoje é dia dos namorados, né? Daqui a pouco o povo tá saindo correndo para namorar aqui, né? Eu até falei pra Lu, eu falei, Lu, Não, mas o povo já tá falando aí, dava pra ficar até aham, meia-noite aqui, eu também, meninas. Mas, ó, aqui no Instagram é só uma é. hora. Infelizmente é só uma hora, né? Que a gente fica aqui, senão vai cair a live. Eu quero ver se eu consigo gravar essa live para deixar lá Ai, seria muito, pra muito legal. gente. Não se Compartilha preocupem, comigo, Lu. porque Dalva vai. Tá, vou tentar lá mandar para ti. E aí, meninas, quinta-feira fiquem ligadinho, mesmo horário, 19 horas. Não tem outra convidada especial aqui no Instagram, tá bom? E olha, Eu que Dalva, muito agradeço, Lu. Muito obrigada. obrigada. De coração você ter aceitado esse convite, né? Dá um pouquinho abertura de leque, porque, como a gente sabe, o SD é Imenso. imenso. Mas agora eu tenho certeza que muitas das meninas já estão aí ligadinhas. Olha, não sabia que eu podia Vão fazer pra tal coisa. internet. Olha isso Vão aqui. pesquisar. Vamos para a internet, meninas. Quem não pode pagar uma mentoria, quem não pode pagar um outro curso, né, para se adequar, vai para a internet, tem muita coisa Tem gratuita mesmo, Lu. lá, Tem mesmo. tá? Eu quero de verdade aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui até o final da nossa live. Te agradecer novamente. E fiquem ligadinhos, meninas, porque Dalva vai retornar aqui com muita Ai, coisa dei boa para dica de nós. Eu tema. também estou Botem aprendendo aí esse pra não, Lu, dica, os temas que vocês gostariam que eu falasse. pode colocar. Ó, Olha, ó, você pensa, estou aqui só diversidade e anotando. inclusão. A gente pode falar de qualidade de vida, a gente pode falar de saúde do trabalhador, a gente pode falar de tantas coisas. Então, assim, falem o que vocês querem, que daí eu me preparo, eu trago aqui para vocês e a gente vai discutindo e a gente vai aprendendo. Isso. Gente, eu gosto muito da metodologia ativa, né? Eu aprendi eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver a metodologia é uma pirâmide da aprendizagem, que foi um psiquiatra que desenhou essa pirâmide e a base dessa pirâmide. Então, 5% quando você lê, tantos por cento quando você ouve e tal, mas 70% da aprendizagem é quando você ensina, você aprende, quando você aprende, você ensina. Então, é uma troca, eu amo a metodologia É ativa, uma... então eu acredito que eu estando aqui, eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada por esse momento, né? muito obrigada mesmo, foi incrível. Obrigada, Lu. Beijo. Beijo, Beijo, galera. meninas. Beijo para todos vocês. Vocês podem colocar lá no Instagram, vocês podem botar, tá bom? Olha, eu quero esse tema. E a gente vai se Tchau, combinando aqui, tá bom? gente. Um beijão. Tchau, Obrigada, Lu. Tchau, tchau. beijo. Beijo a todos. Muito obrigada por todos estar aqui. Obrigada a você, minha linda. Um beijo e um cheiro para vocês.